Olá consultor Eleva, tudo bem? Obrigado pela audiência. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, cada vez mais popular, que é uma nova possibilidade, por exemplo, do seu cliente estar aí exposto ao setor imobiliário, né? Será que ele precisa realmente daqueles 100, 200, 300, 400, 500 mil comprar um imóvel, né? E ficar sem nenhum capital? Talvez não, né? A gente tem, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, que é uma opção de você estar exposto, o seu cliente estar exposto ao setor imobiliário, mas aplicando um valor muito pequeno, tá? Então, o que vem a ser o fundo de investimento imobiliário, tá? A gente viu lá atrás fundo de investimento, né? Se você não viu, vale a pena dar uma olhada, porque é a base para entender o fundo de investimento imobiliário, tá? Então, o fundo de investimento é um condomínio, né? Onde muitas pessoas vão aportar dinheiro nesse condomínio e o gestor desse condomínio, desse fundo, vai comprar ativos imobiliários, tá? Então vamos supor que esse fundo tenha 500 milhões de reais. Ele vai ter uma estratégia. Ele vai para a bolsa e vai falar assim: olha, eu estou abrindo meu fundo, eu estou captando dinheiro para comprar ativos imóveis, ou seja, prédio, shopping, lajes corporativas, né? Ele vai dizer qual que vai ser a política dele, tá? Agora, tem a opção também desse mesmo gestor dizer, olha, eu não vou comprar nenhum tipo de imóvel físico, eu só quero imóvel de papel, ou seja, eu vou comprar CRI, eu vou comprar CRA, eu vou comprar só título de papel, que a gente chama, né? Porque eu não quero ter o trabalho de lidar com o inquilino, né? Então, assim, cada fundo, quando ele vai para a bolsa, né? Quando ele faz essa abertura de captação, ele já tem definido quais são a política de investimento e qual é o prazo para que isso aconteça, né? Para que esses valores da captação sejam aplicados, tá? Então tem essas duas opções: imóvel físico, ativo físico, né? Ou ativo de papel que a gente chama, ou os dois juntos, tá? Também tem essa possibilidade, né? E aí qual que é a vantagem você como investidor? É você aplicar um pouquinho só, estar exposto a vários tipos de bens, né? Então você tem fundo que tem shopping, laje, corporativa, galpão, enfim, tudo numa coisa só. Você tem uma diversificação muito grande para o teu patrimônio, tá? E aí um outro benefício, né? Esse fundo, se ele vai comprar shopping, se vai comprar laje, obviamente ele vai ter um inquilino que vai pagar aluguel para ele. E aí você, como cotista desse fundo, você vai receber parte desse aluguel. Porque o que diz a lei? A lei diz que 95% do que esse fundo receber, ele precisa dar aos cotistas, tá? Então, portanto, todo esse fluxo mensal de aluguel, ele vai ter que repartir com os seus cotistas. Então, 95% o investidor ele vai receber e vai receber isento de imposto de renda. Olha que legal. Imagina você lá conversando com um cliente, você descobre que esse cliente quer comprar um imóvel para receber aluguel. Então, se ele comprar o imóvel, ele vai ficar descapitalizado, vai receber o aluguel? Vai receber o aluguel, mas ele vai ter que pagar imposto de renda sobre esse recebimento. Fundo de investimento imobiliário não, né? E ainda ele tem o quê? A lei lá do inquilinato, né? Que pode ser algo bom ou algo ruim, depende do ponto de vista, né? Porque você tem exigências dos dois lados, tá? Então, é algo que pode complicar um pouco para quem tem um imóvel, tá? Então, essa é uma possibilidade para quem tem um capital. São possibilidades muito bacanas, tá? Há uma grande diversificação de possibilidades hoje em dia, tá? Então a gente tem papel, que a gente chama, né, FIIs de papel, e FIIs de tijolo, tá? Então, aí com certeza, aí, como eu já disse, né? São isentos aí de imposto de renda, né? Para o dividendo. Aqui vale abrir um parênteses, tá? Tudo que você recebe mensalmente será chamado de dividendo e é isento. Agora, a sua cota, que está na Bolsa de Valores, né? Porque esse investimento ele está na Bolsa de Valores. Se tem uma cota, há uma negociação, né? Então, pode ser que haja uma evolução da cota. Como que pode se dar essa evolução da cota? Oferta e demanda. Depois que esse fundo está na Bolsa, você tem a procura de novos investidores. E, obviamente, a cota ela vai aumentando
ou ela vai diminuindo de acordo com o momento do mercado também, tá? Se está um momento mais propício para o setor imobiliário, há uma procura maior para esse tipo de investimento, tá? Um outro ponto legal, né? Muito desses contratos que tem que é feito com os inquilinos tem um reajuste pela inflação. Então, veja, você acaba se tornando sócio de um investimento onde automaticamente o aluguel que você vai receber ele já está sendo atualizado anualmente pelo IPCA, tá? Então você acaba se protegendo também da inflação. Então acaba sendo uma boa possibilidade de diversificação, tá? Aqui são as condições que precisa ter o fundo aí para que ele possa ser realmente um fundo de investimento imobiliário, tá? E aí a gente tem então dividendos, que é recebido aí mensalmente, né? E a gente tem a possibilidade de ganho de capital. O que é o ganho de capital? De novo, se eu tenho uma oferta muito grande, uma demanda muito grande para o fundo, a cota ela vai aumentar. Se eu paguei R$100 na cota e daqui um mês, 2 meses a cota tá R$105, o que eu tive aí? Eu tive uma geração de capital, né? Se eu tive uma geração de capital, o que vai acontecer? Eu vou pagar imposto de renda, tá? Então, geração de capital é aumento da cota, tá? Então, eu pago imposto de renda. Quanto de imposto de renda? 20%, tá? Então, independente do prazo, você vai pagar imposto de renda na geração de capital. Dividendos você não vai pagar nada. Dividendos é isento, tá? Então, IR isento, tá? Então, guarda essa informação, que ela é uma informação boa para passar pro seu cliente, que com certeza isso vai ser bem importante para ele, tá? Acabei até ficando na frente, mas não tem problema. E tá 20%. Deixa eu até pagar, colocar mais em cima, para ficar mais claro aqui. Não dá para você ver. Deixa eu colocar. Então, 20%, tá? 20% de IR e dividendos IR isento, tá? E aqui, o que eu quero trazer para você? Quero trazer um pouco mais a prática do mercado, né? Aqui a gente tem o site da Kinea, que é uma das mais conhecidas gestoras de fundos de investimento imobiliário, tá? Então eu quero trazer para você o visual do que eu acabei de falar, tá? Dos tipos de fundo, tijolo e papel, tá? Então deixa eu entrar aqui no site e aí eu já consigo te mostrar exatamente. Vamos abrir aqui juntos. Eu consigo aqui abrir. Então, olha que bacana, ó. A câmera. Aqui já mudou, né? Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem o site da... Deixa eu fechar aqui. Então, a gente tem o site da Kinea, tá? E aqui, quando você olha, ó, a gente tem aqui já, ó, imobiliários, né? Imobiliários CRI e imobiliários tijolo, tá? Imobiliários CRI, como eu já falei, é um título que existe no mercado, né? Certificado de recebíveis imobiliários, tá? Então é um título de papel, né? E aí a gente tem imobiliários tijolo. Só para vocês entenderem como funciona, né? Vamos entrar em imobiliários tijolo. Então, esse KNR11, por exemplo, tá? Ele é bem famoso. Vou entrar aqui só para vocês verem como faz gestão de imóveis comerciais e galpões logísticos, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Então, como todo fundo tem a taxa de administração, né? Obviamente, você tem aí a gestão de profissionais do mercado, tá? Não tem taxa de performance. E uma informação que você vai, habitualmente, sempre olhar quando for falar de fundo de investimento imobiliário, que é a taxa de vacância. O que é a taxa de vacância? Para você saber, quanto mais alto, pior para você. Por quê? Quanto mais alta a vacância, significa que mais imóveis que esse fundo tem, não tem inquilino. Ou seja, você não tem recebimento de aluguel, tá? Então, é legal você sempre olhar o quê? O histórico desse fundo. Esse fundo é um fundo que tem uma taxa de vacância muito alta ou muito baixa, né? Em momentos de crise, esse fundo teve uma taxa muito alta ou muito baixa. Então, você vai entendendo um pouco dessa gestão dessa empresa, tá? Patrimônio aqui, a gente está falando de 3,77 bilhões, tá?
Então, aqui a gente tem um pouquinho da história, né? E aí a carteira, que é legal, ó. Isso você consegue para qualquer fundo imobiliário, tá? Você vê quais são os imóveis que esse fundo tem. Então, aqui são os imóveis que esse fundo, o KNRI, é dono, tá? Então, ele é dono desses imóveis aqui, ó. Olha o tanto de imóveis. E é legal você olhar região, né? Tá muito concentrada uma região só, tá pulverizado pelo Brasil todo, né? Então veja a quantidade de imóveis que tem, né? E aí você também consegue, não vou entrar aqui, mas depois você consegue ver quais são os inquilinos, né? Para saber quem, se você tem um inquilino que é grande, empresas grandes, você tem uma maior confiabilidade que realmente vai receber esse, esse aluguel, tá? Então é bacana você saber como fuçar, né? Então aqui você tem carta de gestor, prospecção, enfim, tá? Então, e aí tem outros também que segue a mesma linha, tá? Isso é só uma ideia para que você saiba como buscar informação de um fundo imobiliário, investimento imobiliário que você viu em um lugar, busca pela gestora, joga no Google, né? Vê lá taxa de vacância, qual que é a taxa de administração, né? Qual que é o patrimônio desse 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 fundo, né? Aí depois você vai lá olhar qual o valor da cota, como que a cota se comportou ao longo do tempo, né? Para você ver como que ela oscilou de acordo com o mercado, tá? Então, basicamente é isso. A gente viu, então, a questão da geração de capital, a gente viu informações das vantagens do fundo, né? Vantagens do produto, tá? Então, eu acho que deu para entender bem as vantagens e acho que você já está com certeza pronto aí para falar mais desse tipo de investimento com o seu cliente, tá? Então, agradeço demais a tua atenção, espero que tenha ficado claro aí as vantagens desse produto e aguardo você aí numa próxima aula, tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima.